Há alguns anos os genes humanos sofreram tristes mutações, alguns passaram a nascer com genes extraordinários e podiam ganhar superpoderes, já aqueles com genes monstruosos poderiam transformar-se em monstros. Zincan se tornou um monstro, foi despertado e depois renasceu. Nesta vida, ele usará secretamente sua mutação para caçar monstros, tomar o poder do antigo demônio e impedir sua ressurreição. A história dá início a um humano, quando ele ainda era um humano, mas agora se tornou o senhor dos monstros. Há cerca de 10 anos atrás os genes dos monstros começaram a aparecer nos humanos. Uma vez que esses genes despertam dentro do corpo humano, essa pessoa inevitavelmente se transformará em um monstro. Quando isso acontece, o cérebro humano é automaticamente preenchido com uma fome insaciável. Em seguida é controlado por uma consciência ainda desconhecida. Foi assim que nosso protagonista Zincan se tornou um monstro e um cúmplice da destruição do mundo. Ninguém acredita que aqueles transformados ainda têm qualquer resquício de humanidade dentro deles. De repente, uma luz muito rápida passou à frente do protagonista. Era uma menina chamada Jill que pedia para o povo deixar o monstro para ela. Em seguida, as pessoas começaram a fugir. A menina gritou o nome do nosso protagonista e implorou dizendo para não ousar deixar a mutação tomar conta de sua mente. Ela se questionou se era tarde demais quando a fumaça desapareceu. Ele não atacou a garota, fazendo-a se perguntar se ele estava realmente hesitando. Ela pensou alegremente que um monstro transformado poderia ser trazido de volta aos seus sentidos. Mas nosso Zincan balançou a cabeça e soltou um rugido alto, se preparando para atacá-la. Quando o soco se aproximou dela, ele parou antes de atingi-la, e ela começou a chorar. Ela disse feliz a ele que ele está de volta. Ele lutava para segurar seus instintos. Os outros monstros vieram em sua direção e começaram a rosnar para a garota. Ele tentou lutar contra seus instintos de monstro enquanto a garota torcia por ele, mas ele não conseguia controlar seu eu monstro. A menina sorriu e então ele a socou com muita força no estômago enquanto rugia alto. Ele então correu e saiu batendo ela nas pedras e a fazendo perder a consciência. Quando Zincan olhou para ela, a garota lentamente levantou a mão, dizendo para ele não se deixar controlar por aquele monstro. E então ela fechou os olhos pensando que não deveria ser assim. Então seus olhos lentamente se tornaram humanos. Ele gentilmente a colocou no chão enquanto chamava seu nome. Foi nessa época que ele finalmente recuperou o controle. Quando os monstros se aproximaram dela, ele olhou com raiva para eles. Com um único ataque ele destruiu os monstros que a atacavam, enviando algumas de suas partes do corpo voando. Os 3 monstros de alto escalão perceberam o que estava acontecendo, e todos eles se lançaram contra o protagonista, dando vários socos e até quebrando o chão no processo enquanto o espancavam. Zincan disse a si mesmo que não aceitaria isso e, se pudesse ter recuperado seu controle mais cedo, as coisas teriam sido diferentes. Então ele chamou o nome de Gu, pensando que ele foi despedaçado pelo outro monstro. Naquela época, o protagonista tocou os olhos e notou que era humano novamente. Ele lentamente largou a colônia e viu o recibo. A data era 15 de junho de 2025. Ele achava que hoje era o 6º dia depois do vestibular, um dia antes de seu teste genético, e amanhã também era o dia em que ele descobriria que seu corpo continha o gene do monstro. Em seguida, ele teria um localizador instalado em seu corpo e seria discriminado. Além disso, seria excluído da sociedade como uma espécie de bomba nuclear. Olhando para o lado ele viu uma menina no chuveiro, que disse que podia ouvi-lo dizer os nomes de outras mulheres. Ele corou enquanto olhava para a mulher no chuveiro, pensando que agora finalmente tinha uma nova chance na vida, mesmo que não pudesse realmente ser chamado de mocinho. De repente alguém bateu na porta e o telefone começou a tocar. Ele olhou para ele. Foi Jill dizendo que sabiam que ele havia trazido uma garota ao quarto de hotel para seu aniversário de 18 anos, e elas provavelmente estavam bem em frente ao seu quarto. Agora ele começou a se lembrar de seu passado e pensou que definitivamente protegeria o Jill nesta vida. Ele pensou que não poderia mudar o fato de que seu corpo continha o gene do monstro, mas ele prometeu a si mesmo que definitivamente iria controlá-lo completamente nesta vida. Ele pensou que precisava estar totalmente preparado quando seu monstro, quando despertasse totalmente. Ele ainda tinha mais um ano antes que isso acontecesse. Ele prometeu que desta vez faria com que os monstros que o controlavam naquele mundo pagassem por tudo. De repente, ele sentiu algo em seu coração, e seu braço começou a se transformar. Ele ficou chocado ao ver sua mão sofrer mutação, e pensou que não deveria despertar sua mutação um ano antes do planejado.
acordado. Mas o principal motivo do despertar é quando as emoções de alguém ultrapassam um certo limite. E isso deve ter acontecido quando acordou. A menina saiu do banheiro e perguntou o que estava errado. Ele olhou para o lado e pensou que deveria adiantar seu plano um pouco antes. Em seguida, a atraente garota saiu do banheiro enquanto ele examinava seu braço trocado. No entanto, ele percebeu que ainda poderia controlá-lo, pelo menos o suficiente para que os outros não percebessem. Contanto que não se tornasse incontrolável, ele pegou sua jaqueta do chão, sabendo que lhe restava algum tempo. Assim, ele planejava se libertar da dívida romântica em que havia se metido. Em seguida, ele disse à mulher que todos eram apenas amigos próximos dele. Eles estavam certos porque ele era uma pessoa ruim e não merecia nada disso. Em seguida, abriu a porta do quarto e encontrou mais 6 garotas esperando por ele. Ele simplesmente disse a elas que todas deveriam seguir caminhos separados a partir de agora. No entanto, uma das garotas perguntou por que ele estava dizendo isso, já que ela esperou tanto tempo ele atingir a maioria. Ela questionou como ele poderia dizer isso a ela. As mulheres reuniram-se em torno dele e pediram que as deixasse partilhar seu corpo da mesma forma. Elas queriam tentar apenas uma vez. Ele não percebeu o quão charmoso ele era, fazendo pensar que sempre teve uma coisa para as meninas mais velhas. Então ele acabou com um grupo de meninas que se encaixavam na descrição. Em seguida, ele fugiu, dizendo que carregava um gene de monstro e poderia acidentalmente prejudicar a todos. Ele decidiu que deveriam se separar. As mulheres correram atrás dele, perguntando o que ele queria dizer e falando que não se importavam se ele fosse um portador. Um minuto depois, chegou ao saguão, sabendo que aquelas mulheres eram todas enganadoras, porque quando descobriram que ele era um portador, elas saíram tão rápido quanto vieram, exceto Gil. Mesmo agora, ela ainda estava esperando por ele. Ela perguntou se seu coração havia sido partido por seus 7 amigos queridos e ofereceu-lhe algumas coisas, sugerindo que poderia curar sua natureza promíscua. Ele tocou suavemente o rosto de Gil, fazendo-a se perguntar por que ele estava agindo de forma tão estranha. Ele não a mantinha mais esperando e não a deixava se arrepender. Ele se inclinou para mais perto dela, fazendo-a timidamente perguntar o que ele estava fazendo, e se ele estava tentando atacá-la, mas então seu coração começou a bater mais forte, fazendo com que ele se transformasse porque o gene do monstro estava ficando com fome. Ela perguntou se ele estava bem, e ele respondeu que estava apenas com fome, sabendo que precisava resolver o problema primeiro. Ele saiu correndo, gritando para que ela o esperasse em casa, prometendo que iria encontrá-la depois. Ela ficou chocada e perguntou para onde ele estava indo quando estava com fome. Um minuto depois, ele olhou para a loja e lembrou que, com base em estatísticas, cerca de 5% da população é portadora do gene do monstro. Essa é uma das razões pelas quais a sociedade não caiu no caos, já que apenas aqueles com o gene podem se transformar em monstros. Ele também sabe que as pessoas costumam dizer que desde que possam controlar aqueles que podem se tornar monstros no futuro, restringindo-os ou até mesmo acabando com suas vidas depois que eles sofrerem mutações, a sociedade permanecerá em paz. No entanto, isso é principalmente sobre moralidade, porque, na realidade, a maioria dos humanos comuns não hesitaria em acabar com alguém com esses genes. Um momento depois, ele pensou ter encontrado algum alimento, e adivinhou que outro ataque mutante acontecia no cinema. No bairro comercial, pessoas fugiam gritando por socorro e sendo perseguidas por monstros. Um homem que estava correndo, implorou ao monstro para não comê-lo. Mas quando viu Zincan, ele se perguntou por que o homem estava ali parado. O homem pensou que, se esse fosse o caso, ele o empurrou em direção ao monstro, gritando para ele ir em frente e acabar com sua vida em vez dele. Mas o monstro o ignorou, fazendo o homem pensar que parecia que o monstro pensava que ele era um deles. Então o protagonista sorriu para o homem que o empurrou, pensando que ele poderia apenas comer sem se preocupar. O homem ficou chocado ao ver isso e gritou perguntando por que do monstro não tê-lo comido. Como isso poderia ser possível? Mas depois lembrou-se de outra razão pela qual a sociedade ainda não tinha desmoronado. Aqueles que haviam despertado poderes de dentro, conhecidos como os transcendidos, haviam estabelecido um departamento especial chamado Departamento de Extermínio. Os indivíduos acordados bloquearam os monstros usando uma parede de pedra enquanto ele se dirigia para dentro do cinema, deixando os monstros para lidar com aqueles que haviam despertado. O homem perguntou ao parceiro se todos no distrito haviam evacuado com segurança, mas o homem respondeu que não, porque Linchi ainda estava lá. Ele disse ao seu parceiro que, considerando o nível de dano, um monstro de rank 2 deve ter nascido. No entanto, Linchi era um lutador habilidoso, então não deveria haver muito problema. Dentro do cinema ocorreu uma grande explosão. Linchi
Shi pensou que perder um braço em troca de salvar 3 crianças era uma grande perda para ele. Os monstros pularam em sua direção para atacar, mas ele simplesmente ativou sua chama de metal e cortou os monstros à sua frente. Lin Shi não podia acreditar que ele tinha perdido o braço para um monstro de rank 2, e sua reputação como um lutador habilidoso estava em jogo. De repente, um monstro enorme apareceu em cima dele. Felizmente, alguém apareceu e deu um soco no monstro. Lin Shi se perguntava quem era essa pessoa, pois parecia ainda mais confiante do que o próprio Lin Shi, sabendo que, mesmo sendo apenas um monstro de rank 2, era impossível vencê-lo na mão. Ele também se pergunta de onde veio o Zincan, quais são seus poderes e como ele se tornou tão forte. O monstro bate no teto enquanto Zincan está olhando para eles, pensando que parece que este lugar também precisa de alguma limpeza. Lin Shi disse a ele para não baixar a guarda porque um monstro de rank 2 não seria derrotado tão facilmente. Ele correu em direção a eles e disse para eles virem ajudá-lo a trazê-los para fora em segurança, fazendo Lin Shi dizer que ele poderia lidar com o resto, mas Zincan o chamou, deixando-o confuso. Em seguida, ele pediu desculpas pelo que estava prestes a fazer e deu uma cabeçada em Lin Shi na testa. Lin Shi caiu no chão inconsciente. De repente, um monstro apareceu pelas costas, pronto para atacar, dizendo-lhe como usou escória de baixo nível tentou roubar minha presa. O protagonista se virou e disse ao monstro que errou aquela parte e transformou o braço enquanto dizia que era presa. Ele acertou o braço do monstro, fazendo-o explodir em pedaços enquanto o monstro estava confuso. Em seguida, ele a acertou no rosto. O monstro reconhecia o braço como a chama do senhor e perguntou por que ele a possuía. Zincan respondeu que provavelmente não acreditaria nele, mas ele já foi seu senhor, e ele até teve a experiência de apoiá-lo. O monstro rugiu e perguntou se ele ia comê-lo porque são da mesma espécie. O monstro também lhe disse que eles são toda a força do rei e perguntou se ele queria assumir o poder do rei, chamando-o de traidor, enquanto o outro monstro os observava. Zincan mordeu o monstro e perguntou se ele se referia ao chefão. Com um rosto assustador ele falou ao monstro que decidiu devorar seu suposto rei, então lentamente rasgou a carne do monstro enquanto o monstro estava dizendo a ele que seu chefe não o deixaria ir tão facilmente. Do lado de fora do distrito, há uma forte comoção. O homem ficou confuso ao olhar para o monstro porque aqueles monstros tinham se tornado mais fracos por alguma razão, e eles não pareciam tão unidos como antes. Ele disse que pelo menos era mais fácil lidar com os monstros assim. O rapaz perguntou ao tenente sobre a situação, e o tenente respondeu que se houvesse um monstro de classificação mais alta entre o grupo, os de classificação mais baixa trabalhariam em conjunto com o de classificação mais alta como seu líder. Mas vendo que eles estão perdendo a unidade, isso deve significar Lin Shi derrotou o monstro de nível 2, o garoto respondeu, dizendo que Lin Shi era incrível e que tinha ciúmes de sua capacidade de controlar seus poderes transcendentes. Disse o tenente. Não há nenhum problema lá e decidiu verificar o Lin Shi. Ele não percebeu que havia algo vazando sob seu pé. Mais tarde, o tenente ligou para Lin Shi, e como ele esperava, o monstro de rank 2 estava sem vida, e ele notou seu braço e que havia até 3 crianças ao seu lado. O garoto disse para ele não se preocupar, mesmo que ele perca o braço com seu poder, ele pode se exibir o quanto quiser. Ele salvou 3 crianças, parou a horda de monstros, e até mesmo eliminou um monstro de rank 2. Lin Shi segurou seus braços perdidos e disse a eles que não era ele. Ele disse a eles que alguém o nocauteou e depois destruiu o monstro. Quando acordou, ele acha que viu Zincan comendo o monstro. Ele também percebe que o braço esquerdo de Zincan está queimando com algum tipo de chama azul, e diz que já viu o rosto de Zincan sob seu capuz e que seria capaz de reconhecê-lo se o visse novamente. O garoto fica surpreso e pergunta se ele realmente viu Zincan comendo carne de monstro, e também pergunta se ele tem certeza de que Zincan não é um monstro. O tenente diz que há casos de um monstro comendo outro monstro, mas se for esse o caso, Lin Shi também teria sido comido. Bem, o tenente acha que ter o poder de derrotar um monstro de rank 2 e interceptar a força operação de resgate de um exterminador é extraordinário, e eles vão emitir um mandado para essa pessoa. Um transcendente não registrado é suspeito de ter poderes de fortalecimento muscular com um atributo de tipo metálico ou possivelmente um atributo de fogo, e é suspeito de ter transtorno de personalidade antissocial. Transcendentes que têm esse tipo de atitude orgulhosa e arrogante, pensando que eles farão um trabalho muito melhor do que
aqueles que foram treinados para isso. E alguém assim definitivamente sairia do controle na sociedade no futuro. É melhor eliminar os Inca enquanto eles ainda podem. O protagonista pensa que, embora digam que os estágios iniciais da evolução são os mais fáceis, ainda é uma surpresa que ele evolua diretamente para o segundo escalão. Ele decidiu ir para casa e ficou surpreso que sua casa ainda estava intacta, e os apartamentos naquela área ainda estavam de pé. Depois de lidar com todas as meninas, já eram 3 da manhã. Quando ele voltou, toda a comunidade estava passando por um apagão. Não apenas ele, mas uma área muito grande do bairro residencial também havia experimentado o apagão, e era evidente que toda a energia elétrica havia sido redirecionada e absorvida por Jill, que estava em sua casa naquele momento. Devido ao despertar inicial de seus superpoderes, ela havia perdido o controle e acidentalmente destruído todo o complexo de apartamentos. Ao todo, na sua outra vida, 136 pessoas que estavam no prédio, incluindo seus pais, perderam a vida, e esse incidente fez com que ela tivesse um trauma mental grave, além de uma cicatriz que não cicatrizaria em seu rosto. Zincan olha para o horário em seu telefone e percebe que já passou das 11h30 da noite, cerca de mais 4 horas até a garota liberar energia, assim como no passado. Ele acha que ainda tem tempo suficiente, mas percebe que as luzes da rua não devem se apagar apenas nessa época, e se pergunta o que está acontecendo. Enquanto isso, dentro do apartamento, Jill está prestes a tocar em seu telefone quando ele quebrou repentinamente devido à eletricidade. Ela olhou para sua mão, sabendo que não poderia se mover, caso contrário a eletricidade vazaria. A eletricidade começou a se espalhar e ela pensou nos pais. Seu corpo sentia-se preso e ela não conseguia se mover ou falar alto. Ela se perguntou se isso era o que eles chamam de um despertar descontrolado. Ela poderia sentir a eletricidade correndo através dela continuamente. Seu corpo começou a tremer e ela estava perdendo o controle. Ela temia que, se perdesse o controle agora, poderia colocar em risco seus pais. Seu cabelo começou a brilhar e ela percebeu que não poderia contê-lo por muito mais tempo. Ela implorou para que alguém viesse salvá-la. Para suas surpresas, Inca apareceu e a tranquilizou para não se preocupar porque ele estava lá. Ela perguntou como ele chegou lá, mas ele explicou que não tinha tempo de conversar e pediu que ela confiasse nele. Ela rapidamente concordou. Ele segurou sua mão e a alertou para não gritar. Por mais que ela sentisse medo de acordar seus pais, ela ficou confusa quando viu que o braço de Zincan estava preto e ela podia sentir a eletricidade de seu corpo sendo redirecionada para ele. No entanto, ele parecia bem. Ele deu um passo para trás e disse a ela que não poderia manter contato direto com ela por muito tempo, pedindo desculpas pelo que estava prestes a fazer, o que a deixou intrigada. Em seguida, ele a jogou para fora do apartamento, dizendo que eles deveriam ir para o telhado. Ela ficou ofegante e depois tapou a boca, temendo que ela caísse. O protagonista pulou do apartamento e a pegou no ar, dizendo para ela se segurar nele. Quando ele devorou o monstro Rank 2 mais cedo, ele ganhou uma nova habilidade chamada Tentáculos. Ele a usou para se agarrar e se aproximar do apartamento, e pousando com segurança. Ele disse a ela que ela iria eletrocutá-lo e pediu que ela liberasse toda a sua eletricidade ali. Ele apontou para o céu e a instruiu a despejar tudo lá fora. Jill concordou. Ela abriu a boca e liberou toda a eletricidade no céu. O proto estava aliviado por terem conseguido chegar a tempo. Enquanto observava a eletricidade gradualmente sumir, ele pensava que agora aqueles eventos infelizes da última vez não se repetiriam. Segundos depois, Jill estava bem e notou os braços de Zincan voltando ao normal. Ele disse a ela que havia se transformado em um monstro, mas felizmente ele poderia suprimi-lo apenas com a mão esquerda. Ela começou a ficar triste e tapou a boca dele, chamando de idiota. Ela disse a ele para não dizer em voz alta e não contar a ninguém sobre isso. Ela explicou que naquele mundo muitas pessoas desprezavam monstros, e ele estaria em perigo se fosse descoberto. Ela sugeriu que ele poderia ter lhe dado uma desculpa, mas ele apenas zombou dela, fazendo-a perguntar do que ele estava rindo porque era um assunto sério. Ele pegou no ombro dela e disse que estava sendo honesto com ela, já que foi ela quem perguntou, e a única naquele mundo em que ele confiava incondicionalmente. Ela responde enquanto olha para uma estrela, dizendo que aposta que ele contou a mesma coisa para suas outras 7 namoradas. Mas ele responde, claro que não. Ela diz a ele que mesmo que não seja uma estrela cadente, ela fechará os olhos e fará um desejo com ele. Zincan pergunta que bobagem ela está falando. Ele acha que provavelmente é apenas alguém do laboratório de pesquisa genética e como ela está fora de controle, seu poder causou muito barulho. Agora eles definitivamente vieram encontrá-la. De repente, um velho e uma enfermeira vão para o telhado. O idoso diz que os encontraram localizados no telhado e acha que um deles
deles provavelmente foi quem soltou tanto poder descontrolado. O velho diz para eles não se preocuparem porque eles são da instituição de pesquisa genética e pergunta qual deles liberou a eletricidade. Jill responde que era ela. O velho diz a ela que está tudo bem porque ela se saiu bem, evitando muitos danos por estar em um telhado. Ele ordena que a enfermeira Zalu lhes dê o teste de reagente para transcendentes, ao qual ela segue. O velho diz a eles que talvez Zincan também tenha despertado algum poder transcendido, pois estava completamente ileso, mesmo em meio a tanta eletricidade descontrolada. Então, o velho diz para a garota não se preocupar, porque eles só precisam de um pouco de seu líquido vermelho. Ela responde que está bem. O velho coloca o líquido usado no reagente e ele brilha tanto que choca o velho, que automaticamente se pergunta que tipo de reação divina é essa. Ele também diz que Jill vai superar o recorde de ter a maior porcentagem do gene transcendido, e diz à enfermeira que ela está desperdiçando seu precioso reagente nele. Enquanto a enfermeira olha para o reagente intensamente, a enfermeira grita com o velho, dizendo-lhe que Zincan também tinha transcendido genes nele, mas sua reação parece ser muito fraca. O velho responde para trazer Zincan para o laboratório para mais testes. O protagonista ficou surpreso e confuso e pensou que talvez fosse apenas um kit de teste defeituoso e ele só tinha os genes do monstro nele, mas ele se lembrou. Naquela época, o exterminador teve seu braço mordido por aquele monstro e ele devorou esse monstro. Mais tarde, no Centro de Pesquisa Genética na Câmara de Detecção de Transcendentes 13, a enfermeira ficou surpresa porque ele tinha a mais baixa média de quantidade de transcendentes já registrada na história, apenas 1%. Ela disse que sua contagem de genes era excepcionalmente baixa, mas ele possuía um corpo forte. Ele acreditava que, após sua mutação, seu corpo havia se tornado mais forte. Como resultado, educadamente Zincan perguntou à enfermeira se poderia colocar a camisa novamente. Ele se questiona se a presença de genes transcendentes dentro dele era devido ao seu corpo meio monstro, ou se isso era resultado de devorar um monstro que havia consumido alguma carne transcendente. Ele cogitou que a obtenção de genes mais transcendentes lhe permitiria entrar no Instituto Nanu, que era muito superior a ser continuamente testado para o gene do monstro e mantido sob vigilância. Enquanto vestia sua jaqueta, ele perguntou à enfermeira se ele ainda poderia se inscrever no Instituto Nanu com apenas uma porcentagem de genes transcendentes. A enfermeira respondeu que o reitor do instituto havia afirmado que ele era elegível para a matrícula desde que possuísse alguns genes transcendentes. Ela acrescentou que a partir de agora ela seria sua superior. Ela sugeriu que ele descansasse, garantindo que o ajudaria com o registro de matrícula. Ele agradeceu a ajuda dela. Ao abrir a porta, notaram pessoas correndo no corredor. Eles acompanharam a comoção do lado de fora do corredor e ouviram que estavam realizando um teste de atributos. Resolveram assistir. Antes Zincan estava tão preocupado com seus 99% de mutação de genes monstruosos, que ele não tinha prestado muita atenção ao caos causado pela Jill na câmara de detecção de transcendentes. Pessoas atrás do vidro ficaram espantadas com Jill suportando 500 volts de eletricidade sem nenhum dano. Zincan, de pé ao fundo, ouviu a multidão discutindo sua incrível resistência e se perguntou quanto mais ela poderia suportar. Eles também mencionaram uma pessoa de alguns anos atrás com um semelhante atributo, que tinha 89% de genes transcendentes e só aguentava 1000 volts quando despertava. À medida que o teste continuava, a tensão aumentou para 607, 800, 900, 1000, mas Jill permaneceu ilesa. Os espectadores ficaram surpresos e começaram a questionar se ela ainda era humana. O testador aumentou a tensão para 2000 volts e perguntou se ela ainda estava se sentindo bem. A garota respondeu calmamente que ela não sentia nada. Os espectadores ficaram chocados porque aquela era uma quantidade extraordinária de tensão, especialmente para alguém que tinha acabado de acordar. Eles também ouviram que quando alguém tinha mais de 90% de genes transcendidos, seu poder aumentaria exponencialmente a cada 1% adicional. E eles acreditam nisso. Foi o caso de Jill. A voltagem continuou a subir para 28 e 3000 volts. Mas Jill sugeriu que eles parassem de mencionar que ela não havia liberado totalmente toda a eletricidade absorvida, mas ela estava preocupada que se continuar poderia fazer com que ela perdesse o controle e acidentalmente destruísse o lugar. O testador prontamente pressionou o botão para parar de gravar pelo menos 3000 volts como referência, sem limite máximo, pois era apenas para referência. Um momento depois, Zincan pediu ao testador para deixá-lo entrar porque Jill era
amiga dele. No entanto, o testador explicou que não poderia permitir a entrada no momento, porque Jill ainda tinha uma quantidade substancial de eletricidade dentro dela. O homem pede que ele deixe ela soltar a maior parte primeiro, para que ele não se machuque acidentalmente. De repente, dois homens chegam e ordenam que o homem no portão abra a porta e os deixe passar. O homem de terno cumprimenta o homem de óculos chamado Dean Fan e pergunta se ele quer ir lá dentro. Há algumas roupas de proteção na lateral do observatório, mas o Dean responde que não precisaria porque ele não seria prejudicado por aquele pedaço de eletricidade. E o homem ao seu lado, Shinji, pode ajudá-la a liberar parte da eletricidade. Eles entram e fecham a porta. Shinji cumprimenta Jill e ela diz a ele para não se aproximar de sua eletricidade. Pode prejudicá-lo e ela precisa encontrar uma maneira de liberar um pouco da eletricidade. Ele ativa seu fogo e diz a ela que eles chegaram a tempo, porque seu fogo pode ajudá-la a bloquear parte da eletricidade. Ele também diz que ela não faria mal acidentalmente. Ele estende o braço para ela enquanto seu fogo desaparece lentamente e diz a ela que ouviu seu nome bonito dos pesquisadores. Em seguida, ele se apresenta e diz que será seu futuro colega de classe na instituição Nanu. Lá fora o protagonista os vê através do vidro, e acha que Shizi definitivamente está de olho em Jill, agindo como se ninguém ali percebesse. Ele também acha que Shizi parece um cachorro. A garota cumprimenta Shizi e diz a ele que ainda há alguma eletricidade nela, então ela não pode segurar sua mão agora. Ele responde que está tudo bem porque eles ainda têm tempo para se conhecer. Ele também diz a ela que não vai perturbar seu descanso. Então ele tem algo a dizer que choca Zinkan lá fora. Ele diz a ela que quando eles começarem seu ano letivo serão separados em grupos, e o resultado de suas atribuições determinará quantos recursos eles receberão. Como o terceiro jovem mestre da família Fan, ele foi testado para ter 90% de genes transcendentes de alta qualidade, e ele espera formar a equipe mais forte do instituto e receber os melhores recursos para seu crescimento. Como equipe, ele espera que ela se junte à equipe deles. A garota responde que isso é ótimo de ouvir, e agradece por convidá-la, mas ela diz a ele que já tem um colega de grupo com ela. Shinji pergunta se ela quer dizer que aquela pessoa está com ela. Ela concorda enquanto Zinka entra por dentro. Shinji olha para o prota e diz que sua reação ao resultado do teste foi muito fraca, então sua porcentagem também não seria tão alta. Ele também diz a Jill que os fortes permanecerão fortes, enquanto os fracos permanecerão fracos, e um companheiro de equipe não deve segurar o outro se forem fracos. Ele espera que ela reconsidere. Mais tarde, ela cumprimenta Zinkan e diz a ele que parece que eles serão colegas de equipe e de classe no futuro. Den liga para Shinji e diz que eles ainda têm outras coisas para fazer com a instituição. O homem concorda antes de partir, falando a ela que espera que ela pense em sua proposta. Mais tarde no escritório, Shinji diz a Den que Jill é um gênio com 95% de genes transcendidos e ele quer trazê-la para sua família. Den responde que ela já tem alguém e ele não teria sucesso por mais que tentasse. Ele diz a Shizi que, se houver um obstáculo, ele deve removê-lo. No telefone alguém relata a Den que o resultado do teste de Zinka mostra apenas 1% dos genes transcendidos. Den diz que uma pessoa com apenas 1% de genes transcendidos é o mesmo que um humano normal. Matricular Zinka na instituição desperdiçariam seus recursos, mas o homem insiste, dizendo que o reitor insistiu, o que deixa Den irritado, dizendo que sua palavra não significa nada. Ele diz a Shinji para não se preocupar com Zinkan, desde que ele não apareça na frente deles. Ele responde que Den realmente sabe das coisas. Enquanto isso, Jill está olhando para a mão de Zinkan e perguntando se ela precisa continuar alimentando-o constantemente para impedir que ela cause problemas. E se esse é o efeito colateral de sua mão esquerda mutante? Ele diz a ela que está certa e isso às vezes o fará querer comer carne humana. Ela diz confiantemente a ele para se preocupar porque há muitas pessoas ruins ao redor. Ele diz a ela que não pode simplesmente dizer isso facilmente, e sua maneira de pensar é muito perigosa. De repente, a porta está aberta e a enfermeira diz a Jill que seus pais estão esperando na recepção. Ela diz que é ótimo e sussurra para Zinka não se preocupar porque ela é boa em evitar problemas, e eles não serão pegos facilmente. Ela se levanta e diz à enfermeira que vai compartilhar a boa notícia com os pais. Zinka acha que esse não é o problema. Ela olha para ele e diz que está feliz por eles poderem estar na mesma escola novamente. Jill passa pela enfermeira e agradece. A enfermeira responde
responde com uma expressão triste. O protagonista pergunta à enfermeira por que ela parece triste se algo aconteceu. Ela pede desculpas e diz que sua inscrição foi recusada porque disseram que uma pessoa com apenas 1% de genes transcendidos não é diferente de um humano normal. Ele pergunta se ela não disse que alguém com qualquer valor poderia se inscrever. Ela responde frustrantemente com o que lhe disseram. Zincan se pergunta o que os altos escalões estão pensando. Ela diz a ele que não importa se ele tem apenas 1%. Se você tem, você tem. Ela vai ajudá-lo a aplicar novamente. E se a primeira vez não funcionar, ela vai fazer funcionar na segunda vez. Ele diz a ela que está tudo bem e agradece pelo esforço, mas diz que não há necessidade disso. Ele também diz a ela que eles são os únicos com autoridade para determinar essas coisas e ela pode ter problemas se ela continua tentando ajudá-lo. Ele acha que o pior é que ele terá que usar seus genes monstruosos para entrar nisso. O Instituto Nanu tem todos os recursos que ele precisa para se tornar mais forte, então ele deve entrar a todo custo. De repente, o telefone dela toca e diz a ele que eles estão considerando que ele tem os genes necessários, e agora estão dando a ele outra chance de se inscrever. Ele sorri, sabendo que tem uma chance. Em algum lugar Xi está irritado e se pergunta o que eles estão pensando porque eles estão dando a Zincan a chance de participar do teste. Eles acreditam que aqueles que podem despertar seus poderes dentro de um ano no Instituto Nanu para Transcendentes são incentivados e o último teste foi criado como uma última chance para eles permanecerem no Instituto. Shinji se pergunta por que estão deixando alguém que não é estudante participar. Ele acha que, por mais que Zincan possa tentar, ele ainda não é melhor do que uma mariposa. Din pediu a ele para entrar porque as mariposas estavam incomodando mais do que o normal naquela época do ano. Shizi entrou e Din disse que o último teste foi ideia de King. Shizi perguntou se ele se referia ao reitor do Instituto de Pesquisas Genéticas e por que essa foi sua ideia. Din disse que era sua maneira de alertá-lo para não cruzar a linha. E ele já estava chateado por terem quebrado suas regras. Ele pensou que, se Zincan realmente passar no teste, isso iria envergonhar a todos. Mas se Zincan não passar, faria o reitor parecer que estava protegendo sua própria reputação. Shizi disse a ele que eles deveriam apenas impedir que o Zincan passasse. Caso contrário, sua família e sua reputação seriam arruinadas. Din disse firmemente que o protagonista não passaria porque seus genes eram apenas 1. Ele também disse que as ações de King provariam que ele estava desperdiçando recursos e não era digno do título. O dever da equipe era testar e garantir a segurança do equipamento de teste dentro desses 5 dias. Em algum lugar, um homem chamado Lai largou seu telefone, e seu parceiro perguntou se ele estava bem porque estava agindo de forma estranha. Lee pegou o telefone e disse que tinha sido descuidado. Eles decidiram sair porque ainda tinham muito trabalho a fazer. Lee olha para o telefone dele, que mostrava um depósito de 1 milhão, e achou que valia a pena, mesmo que perdesse o emprego, antes de dizer ao chefe que tudo estava acabado. Ele fez uma verificação completa de antecedentes e descobriu que Zincan não tinha nenhum apoio forte. Seu chefe sorriu e o elogiou por um excelente trabalho. Ele olhou para o perfil de Zincan, mostrando apenas um gene transcendido. A família Fan pagaram 10 milhões pelo depósito e um total de 20 milhões por seu fracasso. 5 dias depois, ele assistiu ao Zincan no monitor e achou que tinha azar. Ele ficou surpreso porque Zincan parecia magro, como se não tivesse comido por dias. Enfrentando monstros assim, o protagonista parecia destinado a falhar por dentro. Zincan estava extremamente faminto, com sua energia quase completamente esgotada. Ele estava tão faminto que seu peito parecia que poderia tocar suas costas. Ele também tinha uma forte vontade de consumir as pessoas lá porque seus corpos ainda contêm genes adormecidos. Então Lee chega e avisa a eles que haverá 3 rodadas de jogos de vida e 3 ingressos para continuar seus estudos. Ele também lembra que essa é a única chance de retornar ao instituto. Bliss diz que quase esqueceu que são 18, e o reitor permitiu um participante a mais naquele dia, o que os confunde. Os participantes olham para ele e mentem e garantem que não precisam adivinhar seu histórico porque ele não é um estudante e isso não importa. Ele enfatiza que é justo porque 3 ingressos ainda são 3 ingressos e pergunta se eles estão prontos para recuperar esses ingressos, enquanto são atacados por um monstro. Eles olham com raiva se perguntando o que significa ser justo. Alguns suspeitam que a família rica de Zincan subornou seu caminho, e outros acreditam
acreditam que o teste é fraudado. Zincan olha para eles, pensando que ele fez alguns inimigos, mas ele rapidamente descarta o pensamento. Ele começa a babar, pensando na comida, mas evita comer as pessoas. Lee aponta para a câmara de teste e Prota pergunta se estão fazendo isso de propósito. Lee questiona o que ele quer dizer. O protagonista sorri e diz a Lee para parar com o sarcasmo, porque ele pode senti-lo de onde ele está. O homem sorri e volta. Ele toca no portão e menciona que há líquido vermelho nele que atrairá a atenção do monstro. Ele informa que o líquido é de um alto escalão. Lee fica surpreso com o conhecimento de Zincan e pergunta se ele ofendeu alguém, possivelmente a família de Fan. Novamente ele fecha a câmara de testes e avisa Zincan que quando o teste começar, todos os monstros correrão para aquela câmara. Ele acrescenta que é lamentável que esteja sendo usado como a 18ª câmara de teste, e que seria terrível se a única fechadura de metal lá fosse quebrada. Lee lembra que os monstros são 5 vezes mais fortes que os humanos, e os lançados dessa vez são tão duros quanto o metal. Seria ruim se o quebrassem, porque o rasgaria em pedaços e o transformaria em uma iguaria de carne adequada aos seus gostos. Ele aponta e diz que sua chance de ficar seguro agora é essa porta atrás dele. Se ele passar por isso, ele estará bem. Mas isso também significa que ele está desistindo das provas. Ele explica que não vão detê-lo. Eles só queriam que ele abrisse mão do direito de se matricular e não querem a vida dele. Então ele deveria desistir. Ele estará seguro e eles conseguirão o que querem. Todos ganham. Ele lentamente se afasta e diz a Zincan que lhe dará 10 segundos para desistir. Zincan abre o portão, chama Lee, esclarece que ele é a iguaria, não ele. Lai fica furioso ao ouvir isso e diz que eles verão quanto tempo ele pode durar na sala de controle. Ele bate a porta e diz ao chefe que está tudo bem, e ele aposta que Zincan está realmente assustado agora, depois de ouvir que sua única maneira de sobreviver é desistir. O chefe sorri e acha que deve levar apenas 10 segundos para o monstro chegar à câmara de Zincan. Ele conta a Lee que aposta $100 que Zincan vai desistir dentro de 5 segundos. A porta se abre lentamente e o rugido do monstro está ansioso para sair. Eles pularam e o locutor declara que o teste final está começando. Ambos sorriem e o chefe diz que vai começar a contagem regressiva, mas Zincan os surpreende chutando o portão aberto. Ele olha para a câmera, fazendo-os se perguntar se ele está tentando ir de base. Os 3 monstros o atacam, e ele os chama de comida. Mas os monstros o ignoram e passam achando que ele é um deles. Ele olha para trás, pensando que está realmente com fome. Os homens está chocado porque os monstros o ignoraram. O chefe diz que o líquido vermelho no portão provavelmente os atraiu mais do que Zincan. Lee diz que ele não sabia que estava ajudando Zincan espalhando o líquido, mas ele se pergunta o quão ruins devem ser os genes do Zinco. Se até monstros não o querem, eles veem Zincan pegando lentamente o bilhete. Mas o patrão sorri e pensa, e se Zincan conseguisse o primeiro? Há mais do que apenas um monstro lá, Ryan da classe 2, que despertou seus genes durante o recente ataque há alguns dias. É especial porque seu poder é principalmente o estado mental de seus alvos. Ele aparece atrás de Zincan tentando pegar o bilhete dizendo que é dele. Em seguida, ele usa sua intimidação mental, fazendo Zincan olhar para trás. No entanto, sua intimidação mental não funciona. Em vez disso, Ryan vê o monstro dentro de sua cabeça. Ele começa a suar muito e se pergunta o que há de errado com a mente de Zincan porque ele dá um passo para trás e teme. Seu nariz começa a sair líquido vermelho e ele acha que a força mental de Zincan é muito mais forte do que a dele. Ele não consegue lidar com a reação dos poderes do protagonista. Ryan olha para Zincan, imaginando o que Zincan é, e ele sente que o prota parece mais um monstro do que um humano. Em seguida, o monstro sente sua presença e se vira. Os 2 monstros o atacam, fazendo Ryan acreditar que estão atrás deles. O protagonista lentamente se vira, pensando que sabe que eles querem comer a pessoa atrás dele, mas é muito ruim porque ele está realmente com fome. Ele estende a mão lentamente e implora aos monstros que o deixe comer primeiro. Então um pequeno monstro aparece em sua palma, e ele coloca a mão no monstro e consome um pouco de sua essência. Ele sorri, pensando que finalmente, depois de dias ele recebeu uma boa refeição e agradece ao monstro. No entanto, ele fica chocado ao ver o monstro tentando atacá-lo, mas ele consegue se esquivar a tempo. Ele diz ao monstro que só comeu um pouquinho, e agora o vem como um inimigo. Na sala de controle, Lai está com raiva porque Ryan não está
sendo útil, e ele acha que está tudo bem porque Zincan vai perder a vida pelo monstro de qualquer maneira. Ryan fica atordoado ao ver Zincan agarrar o pescoço do monstro enquanto se esquiva dos ataques do monstro. Ryan acha que Zincan é forte, se movendo como se os ataques não significassem nada. Ou movente, é quase como se ele estivesse brincando com eles. É como se ele os conhecesse bem e os atacasse com base apenas no instinto. Eles dizem que, uma vez que uma pessoa tem experiência suficiente com a luta contra monstros, derrotá-los torna-se uma segunda natureza. Mas um golpe do monstro e Zincan está em apuros. No entanto, ele ainda encontra coragem para atacar todos os pontos fracos do monstro. Mas será que ele pode realmente derrotá-los? Ele rasga um dos monstros ao meio. Em seguida, se vira e rasga o outro monstro ao meio. Ryan fica chocado e acha que isso provavelmente é sábio. Incluir força mental é assim, forte. Ele deve ter acabado com muitos monstros no passado. Lai também fica chocado e pergunta ao seu chefe o que eles devem fazer. O patrão sorriu e falou para não se preocupar. Os outros alunos circulou por Zincan e perguntou o que iam fazer. Zhao Shan disse a ele que é normal ficar um pouco assustado, já que é o último teste para alguns deles, especialmente com o protagonista subornando seu caminho lá dentro. Por isso agora eles não deixaram ele ir facilmente. Então ele pediu que Zincan entregasse o bilhete. Ryan disse a Zhao para não deixar Zincan irritado porque ele é perigoso. Ele chamou Ryan de lixo inútil e disse que estava se rendendo antes mesmo de atacá-lo, o que foi humilhante porque ele o considerava seu rival mais forte. Antes disso, mas Ryan disse que não entende. Zhao Shan ordenou que todos o cercassem e eles iriam pegar o bilhete de Zincan. O outro cara lembrou Zhao Seng o que ele disse sobre lutar uniformemente pelos ingressos depois de obtê-los. Zhao respondeu para não se preocupar porque havia dito que o vencedor trataria o perdedor. Mais tarde, ele se virou e disse a Baldi que o deixaria com o monstro e não deixaria que isso os perturbasse, porque eles cuidariam daquele que subornou seu caminho até lá. Baldi respondeu que não tem problema. O outro cara disse a Baldi que eles precisavam atrair o monstro, mas Baldi disse que não há necessidade, porque se Zincan pode derrotar dois monstros tão facilmente, isso significa que alguém tornou o teste mais fácil. O monstro lançou um ataque e Baldi disse ao outro cara que eles provavelmente derrotaram o monstro de fome antes de soltá-lo lá. Em seguida, ele deu um soco na mão do monstro, dizendo que queria marcar 2, mas seu punho dobrou e o monstro o atingiu no rosto, jogando-o com força no chão, chocando o outro caras. Al chamou Baldi de idiota e pensou que seus músculos haviam crescido em seu cérebro. Ele olhou para trás para Zincan e o viu lançando um ataque. Zincan amaldiçoou e pensou que o destruiria se usasse a mão esquerda. Sua mão esquerda é completamente alterada e depois de comer o monstro Rank 2, sua mão também melhorou para Rank 2. Agora ele pode liberar um tentáculo que tem cerca de 8 metros de comprimento e ele é pelo menos 10 vezes mais forte do que um humano normal. Mesmo quando ele não está em um estado de monstro, ele tem a força de um monstro de nível 1, e um soco poderia libertar seu cérebro de seu crânio. Ele não pode realmente acabar com alguém. Neste momento, ele decidiu ser gentil. Seu soco caiu no rosto de Zhao Shan, mandando-o para o chão, surpreendendo os competidores próximos que o superestimaram. Ele agarrou Zhao e perguntou se ele estava bem, e disse para ir de base agora. O protagonista notou que Zhao Shan ainda estava respirando e achou que isso era bom. Então ele soltou Zhao, olhou para os outros concorrentes e perguntou se eles ainda queriam seu bilhete. O cara que segurava Baldi estava fugindo do monstro, pedindo ajuda a Zhao Seng, pois Baldi havia sido ferido pelo monstro e não conseguiu segurá-lo por muito mais tempos. Al Shan tremeu pedindo ajuda ao prota e se ofereceu para pagar 50 mil por isso. Ele pediu desculpas por achar que havia subornado sua entrada e o bilhete. Zincan concordou em ajudar e olhou para a câmera. Lee ficou com raiva porque ele achava que eram todos inúteis e não conseguia acreditar que todos tinham recuado. O chefe informou à sala de controle que eles precisavam colocar mais pressão sobre os participantes e liberar monstros numerados de 21 a 23. A sala de controle tentou argumentar, mas o chefe insistiu em liberá-los e eles concordaram. Lee disse ao seu chefe que monstros de 20 são o pico do rank. Um monstro é muito mais forte do que o rank regular. Ele não achava que o garoto sobreviveria a um encontro com eles. O chefe respondeu que Zincan não perderia porque ele provavelmente despertou seus poderes. Então ele deve estar no meio do caminho e enfrentar monstros mais fortes. Isso ajudaria a despertar suas habilidades. Lai perguntou o que eles deveriam fazer, e o chefe explicou que monstros numerados acima de 20 estavam na zona experimental da instalação. A porta que separa as zonas experimental e de libertação já tinha sido aberta. Ele ordenou que Lee abrisse o portão de liberação no nível
nível 2 e destruísse as fontes de alimentação e a cópia de segurança dos participantes. Lee começou a suar porque, sem energia, as portas elétricas seriam inúteis. Se o portão de liberação fosse aberto, os monstros entrariam correndo, incluindo 15 monstros de nível 1 na zona de liberação nos níveis superiores, sem falar nos 18 monstros de pico na zona experimental. Todos eles correriam para o campo de testes em pouco tempo. Eles não conseguiriam escapar usando o botão de emergência e todos seriam comidos pelos monstros. O chefe conta que todos os participantes já haviam se preparado para o fim no momento em que decidiram participar daquela prova. Então é normal que eles percam a vida. Essa fala deixa Lee surpreso. Ele diz a seu chefe que ele não pode fazer isso porque ele receberia a sentença de fim se eles fossem descobertos, e pergunta por que eles não desistem do pedido. O homem responde que é uma tarefa dada pela infame família de Fan e pergunta se ele sabe o que acontecerá se eles não fizerem nada depois de receber tanto dinheiro. Ele diz para não se preocupar porque ele vai ter certeza de que ele não receberá a sentença de fim. O homem também oferece para dar até 10 milhões a Lee pelo problema e mandá-lo para fora daquela cidade se ele quiser. Em seguida pergunta se ele está interessado. Lee deita enquanto suava e concorda em fazê-lo. No campo de testes, Zinkan está socando o monstro com um golpe. Zal fica surpreso e acha que é difícil imaginar o que Zinkan passou para conseguir aquele soco forte. O cara tá com um rosto surrado e feliz. Ainda diz a Zinkan para não se preocupar com a promessa porque ele fará questão de cumpri-la. Mesmo que ninguém pague, ele pagará do próprio bolso. Embora ele possa não ter muito desse dinheiro, ele diz a ele para não se preocupar, porque sua irmã e ele trabalharão duro pelo dinheiro. Sua irmã lhe bate na cabeça e pergunta por que ele está trazendo ela para isso. Baldi retorna ao seu quadro de testes para se recuperar, e ele também deve estar de volta. Zal diz a ela que seu pescoço estava meio quebrado e agora ela quebrou. Ela então pede desculpas a Zinc e agradece. O protagonista diz que está tudo bem. Eles lentamente levantam Zal e ele diz que eles jantarão juntos depois disso. Mas Zinkan sorri e responde provocativamente que está tudo bem porque já comeu. Mas, de repente, ele fica chocado e diz para eles tomarem cuidado porque há uma grande quantidade de monstros acima deles. Zhao Shan parece confuso. Em seguida, ele empurra sua irmã e o outro cara. O grande monstro cai em cima de Zhao, deixando-os chocados. Enquanto há mais 2 monstros caindo, sua irmã grita seu nome e se preocupa. Ryan está atordoado e se pergunta o que está acontecendo porque não passou nem meia hora e eles liberaram o segundo round. O monstro cai no chão e o cara grita que eles deveriam ter tido mudanças de regras. O monstro ruge para eles e Zinkan percebe que eles parecem 2 monstros. Ele acha que parece que estão fazendo de tudo para impedi-lo de passar nesse teste. O grande monstro agarra Zhao Shan pelas pernas, fazendo com que o outro cara diga à garota para se juntar porque Zhao se foi agora. E eles também estarão na mesma situação, se não saírem. Mas a garota tenta argumentar que seu irmão ainda não se foi. O outro rapaz foge enquanto pede desculpas e Ryan foge também, deixando Zinkan e a garota. O grande monstro levanta Zhao, fazendo-a chamar seu nome. Ela então esbarra no monstro, dizendo para ele soltar seu irmão, mas suas tentativas falham e ela cai no chão. Ela pensou que eles poderiam estar juntos, mas agora ela percebe eles podem partir juntos. Ela grita alto enquanto Zinkan a puxa e pergunta se ela é idiota. Ele sugere que, se ela quiser partir com alguém, pelo menos escolha alguém bonito. Ela tenta raciocinar, mas ele diz que não vai deixar Zhao ser comido. O protagonista fala para ela ir por um tempo. Em seguida, ele a joga para Ryan, dizendo para ele pegá-la. Ryan se vira confuso e ela o derruba no chão. Zinkan acha que uma vez que os monstros comam Zhao Seng, eles evoluirão para o rank 2, mas para destruí-los, ele terá que transformar seu braço esquerdo. O monstro olha para ele e ele acha problemático. Ele corre em direção ao monstro e sugere que o deixem levar. A garota Xiao fica surpresa porque ele está disposto a enfrentar 3 monstros apenas para salvar seu irmão. Enquanto isso Ryan está no chão, sentindo-se tonto. Zinkan para de correr, o que confunde o monstro e diz que parece que eles não o veem como seu inimigo enquanto ele não começar a comê-los. Em seguida, o protagonista bate no braço do monstro, dizendo para ele entregar a comida porque ele ficaria grato. Ele agarra Zhao Seng antes de cair no chão e
diz ao monstro para não ficar com raiva dele. Então ele joga Zhao em um canto, dizendo aos monstros que eles não terão mais fome depois que eles tirarem uma mordida deles. Ao acorda e cai no chão se perguntando se Zincan o salvou dos monstros. Ele rola dizendo que dói. Sua irmã corre alegremente em direção a ele enquanto tosse líquido vermelho. Ela diz a ele que o Zincan pode salvar os dois, o que faz Zhao sentir que deve muito, e quer dizer algo desagradável. Ela dá um tapa na cabeça dele e pergunta se ele está tentando machucar o irmão. Em seguida, ele diz seriamente para ela parar de brincar e diz que eles precisam deixar a área de teste imediatamente, mas ela ressalta que o bilhete está no chão e ela tentará pegá-lo, depois que ele os levar para a câmara de teste. Ele discorda e diz que eles deveriam parar de participar da prova. Como as coisas estão ficando muito estranhas, ele pede que ela confie nele, então ela o ajuda a caminhar até o quarto deles. Enquanto isso, Zincan está ocupado esquivando-se dos ataques dos monstros. Ele pergunta ao monstro se eles sabem que um monstro como ele só durará um dia, e isso sem usar a chama do Senhor. Se ele usá-lo, ele pode acabar com um deles a cada 10 segundos, mas o custo é muito alto. Ele dá um soco no estômago dos monstros e diz que precisa devorar cerca de 100 deles se quiser evoluir para o ranking 3. Ele se pergunta por que é tão difícil evoluir e pede que eles deixem que ele devore todos eles. Em seguida, ele percebe que a porta está aberta e acha que eles estão avançando o teste novamente dentro da câmara. Zhao Shan está prestes a pressionar o botão. Ele diz a ela que em comparação com seu futuro, suas vidas são mais importantes, e o risco desta vez é maior do que nas últimas vezes. Zhao aperta o botão, mas ele não abre e ele se pergunta se há um apagão. A garota fica horrorizada com o que vê. Ele olha para trás e ela diz para ele olhar para trás e vê um monte de monstros caindo como chuva no campo de testes. Os participantes deram um soco no que estava segurando o ingresso e o agarraram, alegando que era seu. Em seguida, ele colocou o bilhete dentro de suas roupas, enquanto os outros tentavam tirá-lo dele. Ele gritou que queria ser rico e se vingar daquelas pessoas maldosas que o desprezaram. Ele olhou para cima e disse que não vai deixar passar, mas viu o monstro batendo os rivais no chão. Em seguida, ele olhou ao redor e viu os outros participantes sendo comidos pelo monstro. Sentou-se em choque, imaginando o que estava acontecendo. Não deveria haver tantos monstros lá em um nível tão alto. Lee os observava. Ele disse que destruiu a fonte de energia reserva e não houve mais volta. Agora todos poderiam culpar o Zincan por isso. Lee pensou que, se não fosse a Zincan, ele não estaria arriscando uma sentença de fim por libertar todos aqueles monstros. Mas ele ficou bravo quando viu Zincan olhando para ele e perguntou por que ele estava rindo. Lee ficou irritado e achou que o lugar em que estava era o mais seguro. Agora ele deu o dedo médio ao protagonista, e achou que deveria estar agradecendo porque sem ele não teria conseguido ganhar 10 milhões enquanto Zincan estava lutando contra o monstro. Ele disse que deixaria o país amanhã e viveria uma vida despreocupada. Enquanto isso, Zincan jogou o braço do monstro que ele segurava vivo, mas não o atingiu. Lee riu e disse que Zincan não conseguia nem jogar direito. No entanto, o braço voou para trás e bateu na parte de trás de sua cabeça. Lee gritou e não acreditou no que aconteceu. Ele caiu na frente dos monstros. Ele tremendamente pediu a Zincan, que ainda estava lutando contra o monstro, para salvá-lo. Ele prometeu dividir parte de seus ganhos. Zincan respondeu que havia muitos monstros e que ele não poderia salvar os outros, muito menos ele. Ele perguntou como poderia salvá-lo, e ele terá sorte se não jogar acidentalmente um deles para ele. Em seguida, ele empurrou o monstro e sorriu, dizendo que acidentalmente empurrou um em sua direção, e parecia que ele se tornaria a refeição deles em breve. Então o monstro comeu Lee. De repente, um dos monstros cresceu um tentáculo atrás do pescoço e começou a farejar. O monstro rosnou e o reconheceu como traidor. Zincan também percebe outro monstro evoluindo ao seu lado e pensa, como esperado, dois monstros não são idiotas o suficiente para não perceber que ele devorou seu tipo antes. Em seguida, ele pede ao monstro que não se aproxime dele. Em algum lugar acima, Shen está assistindo Zincan e acha que parece que a tarefa dada pela família de Fan realmente não é fácil de realizar, mas ele precisa acabar com as coisas ali. Sorri, pensando que aqueles monstros que podem evoluir já comeram mais de 30 participantes, e agora nenhum transcendente de 3 estrelas o faria capaz de sair vivo. Em seguida, ele entra no portão e destrói o ouro que o segura, pensando agora que ele só precisa ir e fechar a porta final.
conectando-se ao segundo nível. Então ele absorve e a coisa que segura a porta desmorona. O portão se fecha e ele acha que tudo acabou. Na entrada da sala de controle do segundo nível, os dois estão inconscientes. Ele salpica com um pouco de água e eles lentamente abrem os olhos. Ele furiosamente bate nas canecas que está segurando e ordena que contenham o que aconteceu. Ele pergunta por que há um apagão no campo de testes, sem contar por que todas as fontes de energia estão sendo cortadas, por que todas as portas lá não podem nem ser abertas. O cara de cabelo preto responde que a culpa não é deles porque Lee derrubou todos eles mais cedo, e é definitivamente aquele que destruiu todas as principais fontes de energia e as cópias de segurança. Shen diz a eles para pararem de transferir a culpa para outra pessoa, e diz que tudo aconteceu porque eles estavam relaxando no trabalho. Ele ordena que eles restaurem o poder porque, caso contrário, esses lugares de precaução serão inúteis. Ele pergunta como eles podem entrar e salvar esses participantes se algo acontecer. O rapaz de cabelos pretos gagueja e responde que levará pelo menos meia hora para restaurá-lo. Shen sorri e diz a ele para apenas fazer isso e diz que Deus sabe o que o trabalhador estava fazendo. O cara de óculos manda ele segurar em 1 minuto. Sugere que, se soltar algum monstro nos campos de testes, eles devem notificar a sede do departamento de extermínio para limpar o terreno primeiro à força. Shen fica irritado ao ouvir isso e diz a ele que então eles terão que pagar pelo menos 100 milhões, e eles terão que tirá-lo de seu bolso. Ele pergunta a eles qual motivo eles estão usando para arrastá-los até lá, e também se eles podem dizer que suspeitaram que um técnico estava pregando uma pegadinha, quebrando alguns equipamentos lá e depois chamam o exterminador para destruir à força a entrada principal de seu prédio. Ele diz a eles para pararem de brincar e rapidamente restaurarem o poder. Shen sorri pensando que pelo menos levaria meia hora, e até lá tudo que restaria seriam os monstros. O protagonista lentamente remove sua manga esquerda enquanto o monstro pula nele. Ele acha que tem que agradecer a todos porque agora ele pode finalmente se transformar, sem preocupações. Então ele aperta o punho e diz ao monstro para ir até ele e deixá-lo ver todos eles uma última vez. Em seguida, ele dá um soco nos monstros, usando a chama do Senhor enquanto diz a eles que espera sinceramente que eles não tenham genes monstruosos em sua próxima vida. Ele arrota, achando que comeu demais. Ele dá um soco no monstro na frente dele e acha que toda essa energia é muita mais do que ele esperava. É porque eles comeram muitos participantes desacordados e ele indiretamente consumiu esses genes transcendentes de portadores. O prota acha que não pode se sentir mal agora. Independentemente dos genes monstros ou transcendidos, todos eles ainda são genes humanos. Para ele vai comê-lo mesmo que tenha um gosto horrível. Somente quando ele ganha força suficiente pode entrar no inferno e derrotar esse deus demônio. Afinal, se ele não entrar no inferno, quem entrará? O monstro rosna para ele e o chama de traidor. Diante dele olhando, ele diz para ficar quieto quando menciona companheiros. Ele não estava falando com o monstro porque estava falando com os donos originais de seus corpos. Ele também diz que foram eles que roubaram os corpos dos companheiros e chamaram o monstro de parasitas intrusos estrangeiros. Ele os destruiria em seu chamado rei. De repente, ele sente seu braço esquerdo começar a evoluir novamente e acha que ganhou energia de todos os genes transcendentes. Zincan pensa, a partir de sua experiência durante sua vida passada, que evoluir para o nível 3 envolve o cérebro 1, e cada monstro está conectado, como o estagiário. Assim como um telefone conectando-se à rede, ele também acha que evoluir para o terceiro lugar agora é como atualizar esse telefone de 100 para 1000, sendo capaz de controlar todos os 100 telefones e até mesmo ser capaz de procurar telefones que valem mais de 10.000. A conexão está ficando mais forte e acha que ele precisa cortar as conexões com os outros monstros, porque se poderem procurá-los, podem encontrá-lo também. Ele começa a tossir e acha que precisa cortar os braços agora, mas é tarde demais. Em seguida, ele vê Isao e a irmã tentando convencer outros participantes, dizendo que o Zincan pode salvá-los, mas não menciona que Zincan está gravemente ferido agora por causa deles. Ele pergunta às pessoas se eles são seus irmãos de armas, então mostre alguma lealdade e não ouse tomar os pertences de Zincan. O homem chuta Zhao e diz que eles só se juntaram porque compartilhavam um interesse comum. Se ele realmente acha que pode governá-los como seu grande irmão, ele é apenas um que pode ser influenciado com um trabalho suave. Zhao Seng tosse líquido vermelho e sua irmã o chama preocupada com ele. Enquanto o homem diz que essa é a chance deles, porque há apenas 3 ingressos para uma continuação. No final,
eles simplesmente se destruíram por isso. Ele pergunta se estava errado, e aponta para Zincan e diz a Zhao Shan que não foi ele quem lhe pediu para destruir aqueles monstros. Zincan se machucou porque achou que poderia lidar com tudo sozinho. Se ele quer culpar alguém, então culpe Zincan por querer ser um herói. Eles se aproximam do protagonista e dizem que sabem que ele está realmente ferido. Agora pedem que entregue o bilhete se não quiser ficar mais ferido. Eles também suspeitam que ele pegou os outros 2 bilhetes e pediu para dar os 3. Zhao Shan diz para não se mover porque ele está indo para lidar com eles. Ele não pode deixá-los ferir seu salvador. Enquanto isso, Rain está chamando por trás, gritando para Zhao Shan não ir porque ele definitivamente vai se machucar. Zhao olha para trás e pergunta se seus sentidos capturam algo. O homem pede a Zincan para entregá-lo, ou eles mesmos o levarão. De repente, um monstro emerge do chão, devorando o homem. Os outros participantes que estavam com ele ficam atordoados, perguntando o que aconteceu e se perguntando se há algo errado com seus olhos porque ele se foi. Ele olha trêmulo para cima e reconhece o monstro como o dragão da terra. O dragão da terra grita, fazendo-os tapar as orelhas, mas eles ainda desmaiam no chão. Os ouvidos, os olhos e o nariz do homem estão cortados e derramam líquido vermelho. Ele se lembra de ter visto isso no noticiário uma vez antes disso em uma cidade do sul. O extermínio Birro foi completamente destruído por um dragão da terra quando o transcendente local de 4 estrelas estava fora da cidade. Quando o transcendente de 4 estrelas de outras regiões chegou para apoio, eles mal conseguiram afastar o dragão da terra. Ele se ajoelha no chão, pensando que eles estão em apuros e se perguntando por que eles se importam com os bilhetes. Porque todo mundo vai de base. Então o dragão da terra o come em um gole. O dragão da terra, então, o acusa. O protagonista acha que chamou a atenção de algo poderoso depois de se conectar à rede monstro. Derrubar seu líder é uma tarefa difícil com um longo caminho pela frente. O dragão da terra o atinge e eles batem contra a parede, mas ele consegue pegar o ataque do dragão. Suas mãos estão danificadas. E Zincan percebe que a diferença nos níveis de força muscular é muito grande. Ele não aguenta e precisa descobrir uma maneira de ganhar uma vantagem aos poucos. Ele tira o monstrinho da palma da mão. Ele reconhece que o dragão da terra é apenas um tentáculo. Há 2 minutos, na área de espera dos guardiões, os se sentaram rezando para que o filho e a filha passassem no teste. Jill ficou na frente dos pais que estavam conversando. Ela achou que o julgamento estava bem na frente deles. Jill sabia que a energia dentro tinha acabado de repente agora, e tinha passado mais de 10 minutos e a energia ainda não tinha voltado. Ela se perguntou se isso deveria ser parte do julgamento. Jill se aproximou dos guardas e disse a eles que é uma nova aluna da academia para transferência. Ela sentiu que havia algo anormal com o poder dentro do campo de julgamento há pouco. Os pais ficaram chocados ao ouvir isso, e os guardas se perguntaram como ela sabia disso. O guarda perguntou-lhe do que estava falando, porque tudo estava funcionando normalmente lá dentro. Ele pediu que Jill voltasse para seu assento ou eles seriam forçados a retirá-la da área de espera. Jill disse ao guarda que a eletricidade é seu transcendente, capaz de sentir algo anormal lá dentro. O outro guarda gritou com ela, perguntando em quais familiares ela estava, lembrando-a de que a área era apenas para familiares dos participantes. De repente, Jill sentiu uma pressão intensa, e os pais dos participantes desmaiaram. Os guardas caíram de joelhos e se perguntaram o que estava acontecendo e se algo estava errado lá dentro. Ela segurou o peito e pensou no apagão e na sensação de desconforto, e percebe que algo estava definitivamente errado ali. Jill entrou enquanto os guardas diziam que ela não poderia entrar. Ela acompanhou a eletricidade. Ela sentiu e olhou para a esquerda, pensando que estava lá na área de restauração de energia. Um homem gritava para que eles se apressassem e restaurassem a energia porque as crianças lá dentro estavam esperando que abrissem o portão. Ele menciona que o diretor disse que o portão do segundo andar também estava trancado, então eles se concentrariam em restaurar o portão no primeiro andar. O homem pensou que se eles estivessem consertando essas coisas, todos podiam sentir aquela pressão avassaladora entrando por aquela porta. Aquela porta não podia sequer ser penetrada por um míssil. Ele também pensou que algum monstro aterrorizante deve ter aparecido lá dentro e eles estavam um pouco mais seguros com aquela porta. Há uma barreira. O departamento de extermínio já deve ter sido notificado com tanta coisa acontecendo e eles só precisariam levar seu tempo restaurando o poder até o exterminador chegar. Jill entrou e disse para eles deixarem ela tratar do assunto. O cara perguntou quem ela era e quem tinha deixado ela entrar ali. Ela disse a ele que é caloura
caloura na academia para os transcendidos, com 95% de genes transcendidos. Ela tinha um atributo de eletricidade e poderia ajudar a restaurar a energia lá dentro. O cara disse que não contava, mesmo que fosse caloura e não tenha chegado ao primeiro nível de status transcendente. Ele duvidou que ela tivesse energia elétrica suficiente armazenada e perguntou como ela achava que poderia restaurar a energia. Ele disse para ela sair de lá. Jill respondeu que ele estava a certo ponto ela não tinha energia elétrica restaurada, mas enquanto ela estivesse em uma cidade, ela teria um suprimento ilimitado dela. Então ela começou a absorver um pouco de eletricidade, e o cara notou partículas elétricas visíveis aparecendo. Ele se perguntou de onde eles estavam vindo, e os tocou, sendo eletrocutado no processo enquanto olhava para Jill. Ele percebeu que a eletricidade estava sendo exposta diretamente em seu corpo, e ela não parecia sentir nada disso. Então ele se lembrou do boato que circulava sobre um futuro prodígio, com 95% de genes transcendidos, e se perguntou se era ela. O monitor começou a brilhar e ele pensou que ela poderia ser capaz de restaurar a energia na instalação. Se isso continuasse, ela poderia tentar abrir a entrada e ele não poderia permitir que isso acontecesse. Ele também considerou que não sabia que tipo de monstro tinha aparecido no campo de provas, mas tinha que ser extremamente perigoso lá dentro. Ele estava ali apenas para trabalhar e não queria arriscar a vida. Ele disse a ela para parar porque seu poder era instável e ela poderia facilmente destruir o equipamento lá. Ele perguntou se ela sabia que tudo aquilo pertencia ao governo e ele não toleraria sua imprudência. Ela perguntou se ele ia parar. O homem disse que tudo o que sabia era que ela estava tentando atrapalhar o seu trabalho e danificar os seus equipamentos. Ele ordenou que a equipe de manutenção a removesse imediatamente. A equipe de manutenção apontou as armas para ela, enquanto o homem a alertava para não agir de forma imprudente. Eles a cercaram e o homem ameaçou acabar com ela se ela desse mais um passo. No campo de testes, o protagonista usou a chama do Senhor nos dentes do monstro e notou que os dentes do dragão da terra não eram fracos contra a chama do Senhor. O dragão da terra mordeu sua mão e a rasgou ao meio. Ele olhou para sua mão, perguntando-se sobre o dente preto porque era altamente ofensivo e defensivo. Nem sequer o atingiu uma vez, mas ainda poderia drenar parte de seu poder genético. Se isso continuasse, sua evolução iria para o terceiro lugar. Zincan se esquivou do ataque do dragão da terra, pensando que precisava encontrar uma maneira de evitar aqueles dentes negros. Então ele usou seus tentáculos para envolver o corpo do dragão da terra, puxando-se para mais perto. Ele percebeu que seus tentáculos não poderiam perfurar sua pele, mas pelo menos ele poderia agarrá-lo enquanto se puxava. Ele considerou usar a chama do Senhor para queimar sua cobertura externa e ver se ele poderia extrair um pouco de sua carne para consumir. De repente, ele ficou chocado ao ver que o dragão da terra era capaz de cultivar aqueles dentes negros em seu corpo. Seu corpo perfurou os dentes do dragão da terra e ele estava prestes a usar sua potência máxima enquanto o dragão da terra estava prestes a devorá-lo também. De volta à usina, o rapaz achou que Jill estava sendo apenas uma jovem estudante universitária e deveria recuar. Depois de mostrar sua força, ele temia que a academia pudesse vir atrás dele se ele a prejudicasse. Então, usar uma arma não era uma opção. De repente, sentiu pancadas no peito, e a equipe de manutenção entrou em pânico, disparando suas armas. As balas vinham em sua direção e ele pensou que os seguranças haviam se assustado e disparado as armas. Esses não tinham autocontrole, e ele temia ser responsabilizado. No entanto, as balas não atingiram Jill e ele se considerou sortudo, mas se perguntou se tudo era apenas baseado na sorte. Jill olhou para a mão dela e percebeu que uma eletricidade circulante como essa poderia criar um campo magnético. O cara também notou que ela havia criado um campo magnético imensamente forte ao seu redor, que desviava todas as balas. Ela reunia seus poderes em seus dedos e o telefone dos caras se movia. Em seguida, voou em direção ao Jill junto com as outras armas. Ela ordenou que abrissem a porta. Agora que todo o poder estava armazenado no segundo nível, Shen pensou que algo estava dando errado lá dentro e ordenou que seus homens se apressassem e restaurassem o poder. No entanto, o homem lhe disse que a energia havia sido realmente restaurada, chocando Shen e perguntando se ele queria dizer que a eletricidade estava de volta. Shen se perguntou o que estava acontecendo e por que os reparos do segundo andar ainda nem haviam começado. Ele questionou se a equipe de manutenção do primeiro andar de repente havia recebido um impulso de energia, e não só fixou as linhas do primeiro andar, mas também conectou os fios ao segundo andar. Sua eficiência não havia sido tão alta. Antes que ele lhes pedisse para verificar se a vigilância havia avistado algum monstro solto dentro, o homem respondeu que abriria o portão para deixar todo mundo sair primeiro, fazendo
fazendo Shen pensar que ele estava tentando acabar com a própria vida. Shen clicou no botão e os portões se abriram lentamente enquanto ela usava a porta também aberta. Shen correu para ver o que estava acontecendo e Jill caminhou lentamente em direção ao campo de testes. Ela avistou o dragão da terra e ficou surpresa que os seguranças se perguntaram o que era o monstro. E um dos caras perguntou se eles não tinham lido a notícia porque se trata de um dragão da terra. Jill notou Zinka lutando contra o dragão da terra. Em seguida, ela ativou seus poderes, causando o apagão da instalação. Shen cautelosamente olhou para baixo, ouvindo o que estava acontecendo e por que havia eletricidade fluindo no chão. Então metade da cidade experimentou o apagão na sede do departamento de extermínio. A menina ligou para o comandante e relatou uma grande onda de eletricidade ao longo dos fios centrados ao redor do campo de testes. Ela mencionou que provavelmente foi causado pelo recém-chegado Jill, que provavelmente perdeu o controle novamente. No entanto, considerando os testes, fundamentação do nível defensivo não deve levar a um colapso generalizado. O comandante perguntou se tem ambulâncias exterminadoras disponíveis, e as instituições 4 estrelas Transcender estavam a caminho. Ela respondeu que a estação de vigilância em Kingu os enviou assim que detectou o terremoto. E o monstro anormal voltou. O protagonista notou a queda de detritos na eletricidade e se perguntou se aquilo era Jill. Ele sorriu pensando que ela era de grande ajuda, mas antes de fazer qualquer outra coisa ele decidiu dar uma mordida no dragão da terra primeiro. Ele agarrou-o com força e arrancou a carne do dragão, enquanto criava alguma distância. Ele pensou que finalmente tinha dado uma mordida e imediatamente correu em direção da garota, com o dragão da terra o seguindo. Shen, que observava de cima, percebeu que a tarefa da família de Fan não era tão simples quanto ele pensava. Ele acreditava que alguém definitivamente tinha algo a esconder, mas não importava. Agora, a aparição do dragão da terra foi um golpe de sorte para ele. Zinkan conseguiu salvar Jill a tempo. Shen ordenou que 2 homens reunissem todos os indivíduos com habilidades transcendidas rapidamente e bloqueassem o dragão da terra antes que o exterminador chegasse. Ele enfatizou que sob nenhuma circunstância o dragão da terra deveria prejudicar alguém do lado de fora, e isso daria o restante dos estudantes uma chance de sobrevivência. Os 2 homens concordaram, e Shen sorriu, pensando que ninguém poderia detê-lo agora. No campo de testes, Zinkan estava correndo enquanto segurava Jill e sabia que o dragão da terra havia bloqueado todos os outros. Ele só teve que esperar um pouco mais. De repente, sua mão ficou grande e ele percebeu que a evolução do 3º estágio estava se tornando ainda mais intensa. Era impossível manter uma forma humana. Depois, sentiu algo do seu lado e pegou o ataque surpresa com seus braços monstruosos. Shen ficou impressionado que Zinkan tinha conseguido pegar seu ataque. Depois disso, Shen exigiu saber o que ele era.